Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Critica Brasil. O meu nome é Roberto Cardoso, eu sou do canal Pensando Alto, mas a pedido do Aquias, eu tô aqui para fazer esse vídeo para você, para falar de um assunto muito interessante para um começo de ano. O Brasil já começou o ano ganhando um prêmio internacional e devemos isso a Bolsonaro. Ele sempre tem que trazer a medalha de ouro para o Brasil. Bolsonaro foi eleito por um consórcio de jornalistas investigativos como o corrupto do ano. Eles são especialistas em ver a situação dos países, como que é a perseguição à imprensa, o respeito aos direitos humanos, como age o sistema judiciário nos países, e se juntaram para ver dos governantes qual deles poderia ser o pior político do ano, o mais corrupto, o que mais minou as instituições democráticas. E o Bolsonaro conseguiu a medalha de ouro, ganhou do Donald Trump e ganhou do Erdogan, que é o ditador lá da Turquia. A gente brinca, a gente trata nesse tom assim, porque a gente até precisa respirar um pouco, mas isso é muito sério para Bolsonaro e é muito sério para nós. Eu vou ler a notícia junto com vocês para vocês entenderem do que eu estou falando, mas é importante a gente saber que isso é muito ruim para nós, porque Bolsonaro passa e o país fica. Eu vou te explicar com calma, vamos ler comigo a matéria que a gente já vai entender. Bora, venham aqui comigo. Olha, Bolsonaro é eleito corrupto do ano por consórcio internacional. Olha só. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito personalidade do ano por seu papel na promoção do crime organizado e da corrupção pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project, um consórcio internacional que reúne jornalistas investigativos e centros de mídia independente. Eleito após o escândalo da Lava Jato como candidato anticorrupção, Bolsonaro se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a região da Amazônia que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terras do país. Segundo o relatório, Bolsonaro venceu por pouco outros dois líderes populistas, o presidente dos Estados Unidos, né, o ex-presidente Donald Trump, e o líder turco Recep Tayyip Erdogan, que também causaram grandes danos a seus países, regiões e ao mundo. O texto enfatiza que ambos os políticos lucraram com a propaganda, minaram as instituições democráticas em seus países, politizaram seus sistemas de justiça, rejeitaram acordos multilaterais, recompensaram círculos internos corruptos e moveram seus países de leis e da ordem democrática para a autocracia. Além disso, o consórcio destaca a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. As investigações contra o vereador Carlos Bolsonaro, outro filho do mandatário, também por um suposto esquema de repartição de salário de assessores, a verba depositada por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro e as denúncias contra o próprio Bolsonaro também foram ressaltadas no documento. De acordo com Drew Sullivan, editor da OCCRP e um dos 9 jurados, as acusações pairam sobre os familiares do líder brasileiro. A família de Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa em andamento e têm sido regularmente acusados de roubar o povo. A matéria segue, esse é o principal, vamos conversar um pouquinho aqui, presta atenção. É muito grave quando isso acontece com o presidente de um país. Né? O presidente de um país, quer a gente queira, quer não, quer você tenha votado ou não nele, ele é o representante do país. Ele é a cara do Brasil no exterior. Então imagina que você não é brasileiro. Pensa como um estrangeiro e como um estrangeiro endinheirado, um investidor. Você tem aí US$ 1 bilhão. Você pode colocar esse bilhão onde você quiser. Qualquer país. Você pode pôr na Austrália, você pode pôr na China, você pode pôr no Afeganistão. Você olha para um país como o Brasil, você coloca o dinheiro num país desse? Pensa bem, porque Bolsonaro não caiu de paraquedas. Bolsonaro não foi trazido por um disco voador. Ele foi eleito pela população. Mas quase 60 milhões de pessoas olharam para esse cara sabendo quem ele era, porque nenhuma dessas denúncias é nova, são denúncias que já existiam. Olharam para esse cara e falaram: beleza, vamos de Bolsonaro. Então, quando você tem um corrupto
que foi eleito, e você pensa, eu vou colocar o meu dinheiro nesse país aí? Ah, não, mas o Lula vai voltar, vai mudar tudo. Sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha. Se eles elegeram uma vez, eles podem ter uma recaída daqui a 4 anos e elegerem um novo Bolsonaro da vida aí, um outro cara com esse perfil. Então, para quem tem dinheiro, colocar o dinheirinho deles num país como o Brasil, tem outros no mundo. Se não tivesse, tudo bem, mas tem outras opções. Então, por que ele vai colocar aqui se você está elegendo um corrupto que você sabe que está minando, aparelhando o sistema de justiça, um corrupto que fala em dar golpe, ou seja, ele fala em rasgar a Constituição para dar um golpe. A nossa Constituição não permite um golpe. Pela nossa Constituição, o Brasil é um Estado democrático de direito. Falar que vai dar golpe significa você falar assim, ó, eu vou rasgar essa Constituição, eu vou ter que fazer outra. Com que leis? Como é que eu vou pôr meu dinheiro num país que eu não sei que leis que vão estar valendo? Porque o presidente está falando que vai rasgar a Constituição. Então, vocês percebem o quanto isso é grave? Para quem olha e fala, esse país não é um país sério. Olha quem que eles elegeram, sabendo quem era o cara, por que elegeram. Bolsonaro sai. Talvez seja o último ano dessa era Bolsonaro, mas fica o legado. Ele indicou 2 ministros para o STF, vai indicar ministro para o STJ, vai indicar 75 desembargadores de uma vez, colocou Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República para protegê-lo, colocou o Arthur Lira na Câmara dos Deputados como presidente lá para não aceitar pedido de impeachment. Ficam essas influências. Pensa bem se você colocaria o seu dinheiro num país desse, se você tem outros países para colocar. Então, quando o Paulo Guedes fala que tem uma fila de investidores aí esperando para vir para cá, é mentira. É mentira porque a imagem de Bolsonaro, associada ao que tem de pior com criminalidade, diz que o Brasil não é um país confiável, porque a justiça está vendo tudo isso, isso que esses repórteres viram, que esses jornalistas viram, a justiça tem que estar vendo. Está vendo e não está fazendo nada. Os deputados deveriam estar vendo. Estão vendo e não estão fazendo nada porque Bolsonaro coloca dinheiro em cima da mesa. Então, esse é um país que deixa de ser um país sério. Deixa de ser um país com credibilidade. E é aí que nós vamos perdendo os nossos empregos. De repente, vale mais a pena você investir em qualquer outro país, onde você tem um mínimo de estabilidade, um mínimo de seriedade. Aí você sabe que você pode colocar o seu dinheiro. Se você tiver qualquer problema, a justiça é confiável. Se você precisar de algum apoio, você sabe que você tem instituições sérias para recorrer. E o Brasil hoje foi transformado numa piada, num país de 5ª categoria, por causa de um presidente que não se respeita. Um presidente que está associado com grileiro de terra, que está destruindo a Amazônia, estão invadindo a terra lá. Eles invadem, o Bolsonaro depois vai lá dar o título e regulariza. Está envolvido com um madeireiro ilegal que nunca devastaram a Amazônia no grau que estão fazendo agora. Está metido com tráfico de tudo quanto é coisa que você pensar, porque passa batido, fazem vista grossa e fica por isso mesmo. Então o Brasil deixa de ser um país interessante para investimentos. E aí você que está há 1 ano, 2 anos procurando um emprego, com o Bolsonaro destruindo o que se vê do Brasil, fica cada vez mais difícil. Então, apesar da gente pensar, poxa, Bolsonaro está mal visto, isso quer dizer que é mais fácil prender, para nós é ruim. Não é bom para quem é brasileiro ter o presidente tão mal visto no exterior, porque ele foi eleito. Então, sempre o investidor vai pensar, o brasileiro que colocou o Bolsonaro lá, daqui 4 anos pode ter uma recaída e colocar um cara pior que ele. Esse cara que a justiça viu e não fez nada, os deputados viram e não fez nada, eles podem agora colocar o dinheiro aqui e falar, mas será que eles vão agir com firmeza? Será que eu vou ter um problema trabalhista lá e eu posso confiar na justiça? Nessa justiça aí que vê o Bolsonaro sapatear, sambar e não faz nada? Então é muito ruim para nós que isso esteja acontecendo. Nós não poderíamos jamais ter colocado a caneta de presidente da República na mão do Bolsonaro. Todos os filhos de Bolsonaro são investigados ao mesmo tempo. A esposa do Bolsonaro é investigada, as ex-esposas são investigadas, 17 parentes são investigados, todos ao mesmo tempo. Até a mais nova entrou num colégio militar sem processo seletivo correto, que todo mundo deveria fazer e está sob sigilo.
É uma família toda cheia de problema, isso para nós é muito ruim. Para a geração de empregos, para a retomada da economia, não vai ter melhora dentro do governo Bolsonaro. Então, se você puder, segure a onda, nós vamos passar firme, nós vamos passar juntos por 2022, mas vai ser um ano difícil. Bolsonaro pensando na própria reeleição, nunca trabalhou. Não vai ser no ano da reeleição que ele vai trabalhar, ele só vai pensar em se reeleger. Se ele tiver que cortar verba de saúde para fazer estrada, para construir ponte, ele vai fazer. Se ele tiver que cortar verba da educação, ele vai sair gastando feito um louco. E a hora que ele perceber que ele não vai se reeleger, ele vai começar a jogar bomba para o próximo governo. Ó, se não sou eu, vai começar a jogar bomba, vai começar a assinar coisa maluca. Olha, esse ano não vai ser fácil, mas é o último ano da triste era Bolsonaro. Bolsonaro que foi eleito agora como o corrupto do ano. Parabéns, Bolsonaro. Que bela maneira de entrar em 2022. Certo? Então eu sou Roberto Cardoso, do canal Pensando Alto. Se você nunca foi, faça uma visita, tem live todos os dias, entre 7 e 9 da noite. Eu venho sempre aqui também conversar com vocês, junto no Critica Brasil, com o Aquias Santarém, grande amigo. E eu vou parando por aqui. Um beijo grande, feliz 2022 a todos, até mais e tchau! Muito obrigado, até mais, valeu!